Oi, estrelas. Ai, foi muito difícil me decidir fazer esse vídeo pra vocês. É, porque exposição sempre dá um medo, né? De vocês se expor assim, expor suas emoções, expor quem é você. Mas não tinha como eu falar de amor e de como o universo me deu de presente o meu companheiro, que já comemoramos 9 anos juntos, temos um filho, nos amamos. E sem contar para vocês um pouco, né, do que aconteceu antes, né, de como eu me relacionava, o quanto toda essa minha busca espiritual não ajudava em nada com os relacionamentos, com o meu emocional. É, para depois contar o porquê, né? Hoje eu tenho esse presente que, claro, que eu espero que eu também seja um presente, né? Para o meu companheiro, mas como um presente do universo, porque foi fruto de um pedido. Com coisas específicas demais, inclusive. Então vamos lá. A parte desagradável, né? Bom, eu tive um relacionamento de 10 anos, né? Eu me relacionei muito nova com uma pessoa muito mais velha. E foi um relacionamento totalmente tóxico, aonde a segurança desse meu, né, cara da época, né, era baseada completamente na minha insegurança. Hoje eu tenho uma noção muito clara desse jogo, mas enquanto você tá vivendo aquilo, é uma coisa bem difícil, sabe? Assim, eu não quero ficar aqui chorando pitanga, porque não é esse o intuito do vídeo, pelo contrário, mas é só dizer pra vocês que eu já dancei quadradinho num relacionamento tóxico que durou muitos anos e que eu não conseguia sair, que acabou com a minha autoestima, que acabou com a minha autoestima como mulher, como pessoa, profissionalmente. Foi olha, um inferno. Mas eu consegui me libertar disso. E aí eu decidi que eu não ia passar por isso de novo, que eu não ia repetir padrão, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho na casa, né, astrologicamente falando, por isso que é legal conhecer seu mapa. Eu tenho Netuno na casa 7, o que faz com que eu idealize completamente as pessoas que vão ter um relacionamento comigo. Casa 7 é a casa do casamento, né? Entre outras coisas. Então, é como se eu não enxergasse, né? De verdade a pessoa. Eu crio uma pessoa na cabeça. Com base nisso, com base no que eu tinha vivido e depois os poucos outros relacionamentos, essa coisa muito mais baseada na carência, de conhecer uma pessoa e depois ficar toda encantada, mas assim, sem saber se aquela pessoa cabia na minha vida, sabe? Por carência mesmo, né? Tipo, de querer ter alguém e porque, tipo, a gente tem essa questão social de que sozinha não é legal, ainda mais se você saiu de um relacionamento, né? Tipo... Mas, enfim... E eu comecei a perceber que eu precisava mudar, né? E eu não conseguia usar a minha espiritualidade relacionado ao meu emocional porque eu achava que eu não merecia, que o emocional era uma coisa menos importante. Olha que loucura, né? Isso é o não merecimento, não mereço ser feliz no amor, né? Com o disfarce de medo, né? De tipo, não, você não pode usar a espiritualidade pra uma coisa banal dessa, entendeu? Que é relacionamento, materialismo. Você, né? Você tem que ir na raça, você tem que aprender na raça, você, né? Mas assim, eu tomei tanto na cabeça, sabe? E talvez por conta disso eu fiz um vídeo sobre o porquê eles vão embora. Porque, tipo, é bem isso, assim, eu passei essa fase, sabe? De não saber por que estava me envolvendo com as pessoas, por que as pessoas iam embora, sabe? Assim, às vezes eu nem queria a pessoa, mas porque ela foi embora eu achava que, nossa, eu não consigo ficar nem com a pessoa que eu nem quero, sabe? Né? Que eu resolvi mudar. E aí eu comecei a aliar todas as minhas técnicas de meditação, de espiritualidade, pedindo um amor de verdade, sabe? Uma pessoa. E aí eu comecei a pensar no que
é a idealização de um relacionamento pra mim, sabe? Então, a primeira coisa, assim, e talvez uma das mais importantes, era que eu precisava conhecer aquela pessoa, saber se aquela pessoa e eu combinava, né? Tipo, pensamentos, ideias. Então, assim, pra mim é quase como se fosse o relacionamento assim. Eu tenho um amigo que de repente vira, né, o amor da minha vida. Tipo, é claro que eu não tava pensando em ninguém, nenhum amigo, não era isso, mas era essa a sensação. Então, uma pessoa que eu conhecesse, que eu tivesse tido tempo a conhecer antes de me apaixonar, sabe? Antes de ter um envolvimento, né? Eu tinha ficado muito tempo presa e eu sou uma pessoa que eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de viajar, eu adoro viajar, adoro ter contato com outras culturas, buscar sentir energias de outros lugares, né? E eu não viajava, então eu queria uma pessoa que gostasse de viajar, que curtisse viajar, que viajasse isso. Acho que o universo deu uma exageradinha. Ou fui eu que dei uma exagerada, não sei, porque realmente, né, isso é uma das coisas características. A profissão do meu marido, do meu companheiro, faz com que ele viaje muito. Eu vou junto normalmente, mas faz com que ele viaje muito. Tipo, às vezes até mais da conta, assim, sabe? Que eu falo, podia ser um pouquinho menos, universo. Podia ser só um pouquinho menos, né? Mas assim, então, é verdade, olha, eu tinha esquecido, lembrei, assim, eu pedia também que fosse um canceriano. Porque eu achava que os grandes problemas que eu tinha tido era porque eu não conseguia me conectar emocionalmente com a pessoa e a pessoa se conectar emocionalmente comigo, para ter essa conexão emocional. E eu achava que signos de água eram signos mais emocionais, e são, de fato. Né? E aí dentro da minha escolha, né, de ideal, eu falava, bom, o escorpião vai ser muito difícil porque eu sou pisciana, tal, então não. Ok, então pisciana, não, 2 piscianos juntos não ia dar certo. Então eu falava, não, tem que ser um canceriano. Canceriano tem uma ligação com a família, é uma pessoa querida. Normalmente os cancerianos, eles falam dos sentimentos, falam até demais às vezes, né, o que estão sentindo, porque são dramáticos, né, mas são abertos, conseguem falar, e normalmente maduros emocionalmente, né. Então, eu pedi um canceriano também. Acho que eu nem contei isso pra ele. Na verdade, acho que ele não sabe. Porque eu tinha esquecido, lembrei agora. E assim, aí eu exercia esse processo de vibrar isso, sabe? Eu quero conhecer a pessoa. Eu quero ter uma amizade com essa pessoa. Eu quero saber que essa pessoa... Sabe? Eu quero ter calma nas coisas. Sabe? Tem que ser uma pessoa que me bote pra cima, que acredite nos meus talentos, que não seja uma pessoa que vá ficar competindo comigo. Tudo que eu não queria era alguém que jogasse, então eu queria uma pessoa honesta, sabe? Que não tivesse joguinho, que se batesse de verdade e a gente soubesse disso. Enfim, eu fiz uma série de pedidos, né? E aí eu vou dizer pra vocês que o universo me deu. Eu manifestei, ele me deu, ele me conectou, sabe? Eu espero que esse presente eu seja também pra ele, né? Mas, por que eu tô dizendo que porque, assim, aconteceram várias coisas que, assim, só pode ser o universo mesmo, tá? A primeira coisa, eu já o conhecia há pelo menos uns 10 anos, né? Quando eu o reencontrei depois, né, dessa separação e tal. Então, na época que eu o conheci, eu estava casada. Tá? Então, assim, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Também é amigo de grandes amigos meus. Então, tipo, é uma pessoa... Só que, assim, o mundo, a gente não se encontrava. A gente se viu poucas vezes, há 10 anos atrás. E, assim, ele teve uma outra vida e eu fui pro outro lado. A gente continuava vendo os amigos em comuns, mas a gente não juntava todo mundo junto. Sabe quando a fase da vida não junta mais, então você vê mais esporadicamente? Então, bateu na minha porta, porque foi um amigo meu visitar e ele foi junto. Que é um amigo em comum nosso, né? Que é um grande amigo, por sinal, uma pessoa que a gente ama muito. E ele foi junto.
E assim, foi na minha porta. Porque uma coisa que eu falava, meu, eu não quero ficar procurando, sabe? Eu quero que a coisa certa aconteça. Eu quero ficar bem, eu não quero ficar noiando, eu não quero relacionamentos que comecem com noia e eu ficar insegura e eu não saber o que a outra pessoa faz. Eu não quero reproduzir esse padrão mais. Então, assim, preencheu várias lacunas. Conheço há muito tempo. Tenho uma referência, não via há muitos anos, mas tinha uma referência, amigos em comuns, então assim, também preenchia a questão de sair com os amigos, se divertir, viajar, né? Apareceu na minha casa porque eu não queria ficar procurando, bateu na minha porta, entrou na minha casa, sabe, assim? E aí eu tava com uma amiga em casa também, a gente ficou conversando, aí no fim, tipo, a gente jogou uns tapetão lá, e aí, tipo, deitaram pra dormir. E aí eu passei pra ir no banheiro e quando eu olhei, assim, tipo, tava lá, né, os dois dormindo na sala, e quando eu olhei, eu tive uma sensação, assim, tão absurda, porque eu não tinha tido nenhum tipo, durante a noite, a gente batendo papo, tal, tinha sido divertido, tinha sido um reencontro, tal, a gente conversou muito, conversou sobre astrologia, espiritualidade, mas eu não tinha tido uma sensação tão absurda quanto quando abaixou toda a bola, apagou a luz, todo mundo foi descansar e eu passei pra ir no banheiro e eu vi eles dormindo. E quando eu olhei pro meu companheiro, veio um tum, assim. Tipo, não dá pra eu explicar pra vocês o que foi aquilo. Mas sabe alguma certeza que pega no peito, pega na cabeça, é uma voz que fala, é uma energia. Que eu falei... eu vou passar o resto da vida com esta pessoa. Tipo, óbvio que eu não sei se eu vou passar o resto da vida, né? Mas sabe como se você fosse colocar em palavras, seria uma sensação assim de reconhecimento tão profundo que você sabia que você ia ficar com aquela pessoa. Só que eu não contei nada, né? Tipo, aí eu voltei, né, pro quarto, aí eu falei pra minha amiga, falei, Vicky, rolou isso, isso e isso, tipo, e a gente conversou, tal, não sei o que, mas aí, no dia seguinte, tipo, a gente acordou, foi cada um pra um canto, não sei o que, e, né, e eu fiquei pirando, eu falei, não, isso é muita viagem pra minha cabeça, até pra mim é muito, né, e aí eu tinha um trabalho pra fazer, eu fui viajar, eu tirei a cabeça disso, foi assustador, sabe, foi assustador essa sensação, assim, que eu fugi. Né? Aí eu fui viajar, tirei a cabeça. E quando eu cheguei lá, né? Eu ia fazer júri para um festival de teatro numa cidade e tal, longe, né? E aí eu fui abrir, na época, o Orkut. E aí no Orkut tinha uma mensagem dele. Minto, não foi nada disso. Foi o contrário. Eu tinha um blog na época. E aí, assim, eu fui abrir o blog porque eu ia falar sobre a viagem do blog e postar, né, onde eu tava, o festival de teatro que eu tava indo fazer júri e tal, não sei o que. E aí eu tinha visto nos textos de pensamento um comentário dele. E aí eu fui no Orkut e aí eu falei pra ele assim, pô, legal, você comentou o meu blog e tal. E aí a gente começou a conversar. E o negócio rolou. Eu fiquei a viagem toda lá, tal, voltava, contava pra ele me contava como tava sendo. Ele tinha acabado de voltar pra São Paulo, que ele tinha saído, ele tinha morado um período no interior, por isso que a gente também não se via nem nada. E aí a gente começou a conversar, e aí a gente começou a sair, tipo, como amigo. Mas, assim, ele tava me chamando como amiga mesmo, assim, sabe? Eu acho. Se bem que pela versão dele o negócio é mais profundo, porque há 10 anos atrás, quando a gente se conheceu, ele já tinha ficado mexido, mas, tipo, ficou bem na dele, porque eu era casada e tal. Então, tipo, isso não era uma coisa que ele podia jogar uma energia. Eu não sei se ele fala isso pra me agradar também, né? Mas isso é a versão dele. Mas, assim, a gente tava saindo, a gente saiu, se divertiu, e a coisa ficava muito nessa história. Então, assim, a outra parte do universo, eu tive um período bacana de tempo, talvez pela insegurança nossa, minha e dele, né? Porque, tipo, como assim, a gente vai se juntar? Tipo, éramos amigos em comuns, tinha todos uns conflitos envolvidos ali no meio disso, que não combinava, parecia que não combinava, acho que não tinha nada a ver a gente.
E aí a gente ficou nessa, saindo todo dia, falando todo dia. E aí acabou que a gente ficou junto. E aí quando a gente ficou junto de ficar junto, que ele não foi mais embora. E a gente tá junto há 9 anos. E assim, eu posso dizer que, tipo, eu não tenho a menor dúvida, né? Que isso foi um presente, assim, pela forma com que aconteceu. E eu não quero ficar aqui, porque se eu for contar todos os detalhes, eu vou ficar aqui falando muito tempo, né? Quando eu fiquei grávida, né? Eu fiquei grávida. Antes de eu ficar grávida, teve um momento a gente já estava junto, tal, e eu não pensava em ter filho, sabe? Não era uma coisa que estava planejada nem nada. E eu tava com ele voltando de viagem, né? E eu pensei, nossa, ele é o pai do meu filho. Aí foi outro tum daqueles que eu tive quando eu olhei pra ele dormindo, sabe? E quando eu fiquei grávida, eu descobri, a gente tava voltando de viagem de moto debaixo de chuva no Réveillon. E aí eu ouvi, assim, uma sensação, eu não sei se eu ouvi, mas foi uma sensação do tipo, quase como se fosse: o papai precisa tomar cuidado porque agora nós somos 3. Aí quando eu cheguei em casa, eu dormi, né? Aliás, não, a gente fez tudo errado, porque eu tomei chuva. Aí depois ele pegou, encheu a banheira, me enfiou na banheira de água quente. Tipo, tudo que não podia pra uma gravidez, né? Mas ok. Aí no dia seguinte eu acordei e falei, agora você vai lá na farmácia e compra 3 testes. Porque eu acho que a alminha falou comigo, né? O serzinho que a gente vai botar na terra falou comigo. Eu acho que eu tô esperando eu tô grávida e é um menino. Aí ele foi lá e comprou os testes. Do primeiro deu positivo, o segundo deu positivo, o terceiro deu positivo. Falei, ai, então tá, né? A gente já morava junto, já tava tudo ok, poderia acontecer, tá? Mas o que eu quero falar é exatamente esses tuns que acontecem. E quando a gente pede alguma coisa pro universo, quando essa coisa ela tá para acontecer, a gente sente. Por isso que a gente fala, como eu sei que o que eu pedi vai se manifestar, porque você sente acontecer, tá próximo, você sente, tá? Então, meus amores, quando pedirem ao universo, peçam, mas peçam realmente aquilo que vocês sabem que vai te fazer bem, porque ele vai te dar. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, sabe? Mas peça também a sua evolução. Porque não adiantava nada o universo me trazer isso tudo se eu não tivesse tido consciência do que eu fazia nos relacionamentos, o quanto eu me auto-sabotava, o quanto eu me destruía, sabe? Hoje eu tenho um relacionamento, uma pessoa que me apoia, sabe, assim. Mas como é que ia me apoiar se eu mesma me destruía, sabe? Então a gente tem que trabalhar a gente mesmo. Mas a gente consegue trabalhar a nossa energia com atraindo, né? Aquilo que você quer realmente vibrar, aquilo que é o melhor pra você. E cada pessoa vai se relacionar de um jeito, mas assim, a gente encontra os nossos familiares, as pessoas que querem aquele mesmo tipo de energia, aquele mesmo tipo de coisa que você quer. Um beijo e muita luz.